alunos e alunas do curso básico para passistas da Seara Espírita Aprendizes do Evangelho. Eu sou Antônio, tenho como tarefa trazer para vocês os conhecimentos básicos que permitirão a atuação de vocês na sala de passe com conhecimento, com responsabilidade e assim conseguirem fazer o trabalho digno daqueles que se colocam a serviço do Mestre Jesus. Hoje a minha abordagem superficial, bem básica, é sobre os centros vitais, os centros de força ou os chakras. Como podem ver, temos vários nomes para esses nossos processos de metabolização, filtração e manipulação de energias através dos centros de força que todos nós possuímos e temos controle sobre os mesmos e precisamos aprender como fazer isso. Vamos à nossa aula então? Além de algumas funções que já foram estudadas em outros momentos, os centros de força possuem outras atribuições, como, por exemplo, emitir, captar energias, metabolizar, filtrar fluidos. Muitas outras funções eles exercem, porém não as conhecemos, necessitando de estudo, de pesquisas, para que possamos conhecê-las, aprofundar, detalhar melhor as já conhecidas e aquelas que ainda não sabemos. Além disso, o interesse das pessoas com mais competência muito ajudaria e aceleraria o processo de entendimento e comprovação dessas atividades que são realizadas no nível energético pelo nosso perispírito, sob o impulso do nosso pensamento, por sermos seres espirituais. Assim, o nosso pensamento determina como trabalham os nossos centros de força, de acordo também com a nossa vontade. O que é emissor de energia vital? Nós emitimos a nossa energia em diversas situações. Vejam, principalmente na sala de passe. Quando nós estamos aplicando um passe, diante da vontade do passista em fazer a doação de suas energias para alguém, os seus centros de força vão naturalmente assumindo uma posição ativa e vão iniciando o processamento das energias, adaptando essas energias, colocando-as em condições de serem transmitidas, ou seja, preparando-as para que sirvam à finalidade desejada, no caso, a cura. Os centros de força, então, através de um impulso que podemos chamar de força ou componente centrífugo, emite a energia de nós. Pode acontecer, por inexperiência, que a energia não seja emitida com equilíbrio em relação à potência, à quantidade, necessitando assim de prática para que o doador consiga o controle da energia doada, a fim de não sofrer consequências, às vezes danosas, devido a uma doação excessiva, bem como o paciente, pelo mesmo motivo, não venha a passar mal ou a sentir certos desconfortos. Daí a importância dos exercícios, dos treinamentos, das orientações que nós vamos trazendo, para que vocês possam aprender a controlar a doação dessas energias, como elas serão trabalhadas, qual a energia que deve ser aplicada, em que intensidade, em que local, de acordo com a necessidade do assistido, seja ele encarnado ou desencarnado. Tudo bem até aqui? Então vamos aprender como manipular as energias para aplicarmos durante o passe. Uma outra forma de aplicar energia é de forma natural e involuntária, porque qualquer um de nós pode, inconscientemente, ter os seus centros de força trabalhando, processando a energia vital, preparando essa energia para emitir, embora não saiba que esteja fazendo isso. E não vamos conseguir emitir essas energias de forma satisfatória, porque os fluidos estão estacionados em nós, causando dificuldades no fluxo da energia para o exterior, já que a sua entrada encontra-se bloqueada por acúmulo fluídico. Explicando melhor.
Quando nós, de forma inconsciente, podemos sim receber energias e doar essas energias, mas muitas vezes nós não sabemos abrir os nossos centros de força para receber e para doar. Podemos algumas vezes tê-los abertos recebendo, mas tê-los fechados e não doamos. E essa energia fica estagnada em nós. Ela fica ali parada, causando desconfortos, dores, perturbações no nosso corpo e precisamos aprender como abrir os nossos centros de força para doar essas energias que estão aqui acumuladas. Dessa forma é que de involuntário e de forma inconsciente nós passamos para consciente e voluntário e aprendemos como trabalhar essas energias e doá-las. Entenderam? Uma outra forma é nas trocas de energia com o ambiente. Nós permutamos energia o tempo todo com o ambiente e com outras pessoas o tempo todo. Explicando um pouco melhor, quando nós nos encontramos com algumas pessoas, conversamos com elas, damos a mão, abraçamos, nós podemos nos sentir leves, tranquilos, serenos, aquela sensação gostosa de estarmos com alguém cujas energias são compatíveis com as nossas e nós vamos nos sentir muito bem. Mas também pode acontecer o contrário, quando nós encontramos pessoas e num simples toque de mão, numa simples conversa, nós nos sentimos muito pesados, muito angustiados, muito desconfortáveis, porque ali houve uma troca, uma permeabilização de energias que nos causaram muito desconforto. Daí a importância do passista estar preparado para receber aqueles que adentram a sala de passe. A energia do passista tem que estar sempre acima da energia daquele que está entrando na sala de passe. Caso contrário, irá sim se sentir mal, irá sim se desequilibrar, irá sim ter alguns problemas aí de estabilização física e orgânica. Compreenderam como é importante saber sobre como processar e trabalhar a sua presença na sala de passe? É dessa forma que nós vamos trabalhando os nossos estudos, de uma forma bem básica, claro. E uma outra forma muito importante é como eliminar os resíduos energéticos que ficaram em nós, seja no processo de metabolização, seja no processo de assimilação da energia vital, nos diversos departamentos dos nossos organismos físico e espiritual. Porque sempre pode sobrar sim resíduos fluídicos. E dependendo da localização desses fluidos, eles poderão, caso estejam no nível físico, ser eliminados através dos processos do suor, da expiração, das fezes, da urina ou pelos centros de força, se os fluidos estiverem situados no campo espiritual. Muitas vezes acontece que os fluidos residuais não são eliminados de forma satisfatória, ou porque não sabemos como eliminá-los, ou porque não percebemos que ali ficaram, devido a alguma desarmonia no centro de força, causando acúmulos muito desagradáveis ao nosso entorno, mesmo quando ainda nós estamos apenas sentindo no nosso corpo físico ou no nosso perispírito. Então, a eliminação de resíduos energéticos no trabalho da sala de passe é muito importante para que saibamos, logo que terminamos o passe, através da manipulação do nosso centro de força, nós nos limparmos energeticamente para poder receber um outro assistido, um outro necessitado. Cada um daqueles que entram na sala de passe ou dos que adentram mesmo em grupo tem sim a sua própria energia a ser trabalhada e
consequentemente, poderá haver resíduos em nós e nós precisamos saber como nos limparmos dessas energias residuais que podem nos causar certos desconfortos. E temos a questão da doação de energia através do passe. É muito importante sabermos como doar. Apesar de doar energia tem várias características dentro do trabalho de cura pelo passe, nós também podemos, através dessa doação, suprir certas necessidades fluídicas do outro, seja porque ele está em carência de energia vital, seja porque ele está com a energia desqualificada, muito ruim. A nossa energia vital estando muito bem equilibrada, a nossa recuperação é muito mais rápida. Assim sendo, a doação de energia para o outro dependerá muito mesmo da nossa capacidade, da nossa saúde mental, espiritual e física para podermos socorrer. Então, se o paciente precisa de um suprimento energético do passista, ele receberá um reforço de energia necessária e desejada para o restabelecimento do seu organismo e também do seu perispírito, como a inoculação de uma energia mais harmônica propicia a renovação das energias doentes do paciente, seja por substituição, seja por transformação. Então, quando o paciente, o assistido, está muito debilitado, nós, ao doarmos as nossas energias, nós podemos renovar as energias desse doente, substituindo aquelas ruins por aquelas boas que estamos transmitindo, mescladas com os amigos espirituais. Ou então, manipulando, renovando as energias daquele paciente, daquele assistido, para que ele possa se recuperar. Nós podemos, assim, substituir energias ou transformar energias nos assistidos. E os nossos centros de força, os nossos chakras, os nossos centros vitais, também são captadores de energia vital. Os centros de força também exercem a função de assimilar a energia vital do ambiente onde nós estamos, e essa energia tem que estar equilibrada, portanto os pensamentos têm que estar elevados, e essa energia vital é essencial para o nosso organismo, mantendo a nossa saúde e a nossa vitalidade. Mas ela vai se dissipar com o desencarne, apesar de permanecerem ainda impregnadas no perispírito certas porções dela, das quais o desencarnante ainda mantém certa afinidade conforme as tendências, aspirações e desejos que eles tinham quando estavam ligados à matéria. Essa parte está se referindo aos desencarnados. Quando nós estamos no atendimento de desencarnados na sala de passe, o perispírito deles carrega, mesmo após o desencarne, certas energias que ele absorveu do ambiente onde ele vivia, da forma como ele vivia, de como ele pensava, de como ele agia, e isso está no perispírito dele. E quando nós vamos trabalhar com as energias desse desencarnante, a captação da nossa energia vital através dos nossos centros de força são muito importantes para socorrer aquele desencarnado que está ali na sala de passe, sendo desvinculado, sendo afastado do encarnado, para que ele possa ser socorrido também. Conforme nós estamos falando, os centros de força podem captar energias ou fluidos em diversas situações. Por exemplo, na primeira situação, através do passe. Quando os centros de força estão funcionando em harmonia, eles vão assimilar as energias do passista, dos amigos espirituais, colocando-as no seu interior, vão acumulando no seu interior para depois distribuir na medida do necessário. É mais ou menos rápido ou não, dependendo das técnicas utilizadas no passe. Quando a energia adentra através do centro de força, através da rede de canais que vocês estão vendo aí na imagem, ela vai se estender por todo o perispírito e vai circular essa energia.
Nesse processo, a primeira coisa a ser atingida, alcançada, são os canais principais, que vão ligar os centros de força. E eu estou mostrando 3 canais aí, num circuito descendente, e eles vão transitando essas energias, alcançando depois a rede de canais secundários, distribuindo-se pelo perispírito e formando campos de energia que nós, como encarnados, ainda não conseguimos compreender muito bem e nem abordá-la de forma adequada. O mais importante aqui é entender que existem 3 canais principais, que aqui estou mostrando: o Sushumna Nadi, o Ida Nadi e o Pingala Nadi. São 3 canais principais, a energia passa por eles e depois se distribui para os canais secundários, para nós, no processo do passe, transmitirmos as energias que estamos assimilando do ambiente e manipulando através dos nossos chakras, ou centros de força, ou centros vitais, tá bom? Então, o que são os canais de acesso? Os centros de força funcionam como canais de acesso por onde passa a energia do perispírito para o corpo físico, ou do corpo físico para o perispírito, porque eles estão instalados em pontos de convergência vibratória do perispírito com o corpo físico. Então, vai transmitindo a energia necessária para a vitalização do corpo físico. Sai do perispírito e vitaliza o corpo físico. Já no campo físico, temos os plexos nervosos, onde a captação dessa energia vinda dos centros de força, porque estão situados praticamente na mesma localização, isso é muito importante. Nem todos os centros de força estão ligados no plexos nervosos. Por exemplo, o coronário, o frontal, o gástrico não estão conectados com plexos nervosos, mas eles estão localizados em áreas onde existe uma vasta inervação. Em outra aula futura mostrarei o que são esses plexos nervosos. Mas o importante é entender que a energia ela flui do perispírito para o corpo físico e flui do corpo físico para o perispírito, através dos centros de força que estão mais ou menos localizados na mesma altura, no mesmo nível dos nossos plexos nervosos. Vamos pensar assim: quando nós recebemos a energia vital através das extremidades nervosas, essa energia é conduzida através dessa rede de nervos que se estende por todo o nosso corpo físico, chegando até o nosso sistema endócrino, as nossas glândulas internas. Ali elas são vitalizadas, elas são estimuladas a trabalhar de forma harmônica, produzindo substâncias, hormônios, na forma e quantidade necessárias ao bom funcionamento do nosso organismo físico. Vejam que maravilha! Recebemos energias do alto, que vão estimular os nossos sistemas nervosos, que vão estimular as nossas glândulas endócrinas, que vão produzir hormônios em quantidade suficiente para que nós possamos, após esses hormônios serem derramados na nossa corrente sanguínea, carregar energias de acordo com aquilo que nós vamos necessitar no trabalho do passe. E esses hormônios, essas substâncias que são secretadas pelas glândulas do sistema endócrino, isto é, dentro de nós, elas são carregadas de energia vitalizante. Elas são assimiladas pela corrente sanguínea que levam esses hormônios com essas energias para as nossas células do nosso corpo físico, através do sistema circulatório. E ali essas energias são absorvidas de acordo com as leis de similitude, fazendo a substituição de uma molécula doente por uma molécula sadia. E isso Kardec já nos ensina de uma forma muito clara na sua
codificação ali da doutrina espírita. Então aqui nós chegamos ao final da aula básica sobre os centros vitais e como eles atuam sobre nós. Vamos depois falar um pouco mais detalhadamente para que vocês possam ir aprofundando o grau de conhecimento. Paz a todos, até o nosso próximo encontro.